Já sabe, não bate. Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma noite aqui reunidos na casa de Nina Doeira, no Grupo Espírita Nina Doeira, para mais uma noite nós conversarmos e fazermos o nosso Evangelho, que iniciaremos na noite de hoje com a prece da nossa irmã Gilmara. Ela fará nossa prece inicial e nossa prece final. Vamos lá, dona Gil. Vamos levar o nosso pensamento a Deus e conversarmos com Ele de coração. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Irmão Nosso, estamos aqui mais uma vez agradecidos por esta oportunidade, que a mentora espiritual desta casa possa nos auxiliar, nos proteger hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Que assim seja. Sendo assim, passo a palavra para a nossa irmã, da palestra por iniciada na noite de hoje. Muito bem. E nós agradecemos a presença de todos os amigos que estão aqui conosco na noite de hoje, para nós conversarmos um pouquinho a respeito do Evangelho. Esse mês de abril, normalmente aqui no Grupo Espírita Nina Doeira, nós fazemos e levamos os temas a respeito da família. Nós tínhamos hoje escalado o nosso irmão Ivanilton Meira, que estaria falando para a gente a respeito da família, celeiro de amor. Mas, devido às questões de restrições, de movimentação das pessoas, ele entrou em contato conosco, nos pediu desculpa e não pôde estar aqui conosco, mas estamos nós aqui para tentarmos conversar um pouquinho sobre esse tema que atinge a todos nós, porque todos nós temos uma família em nossas existências, em nossas vidas, Sejam ela a família que é ligada à família de sangue, seja aquela família que a gente chama família do centro espírita que a gente trabalha, seja a família do ambiente de trabalho, porque afinal de contas, boa parte de nós que trabalha fora, trabalha prestando serviço em alguma empresa, passamos na grande maioria de nós mais tempo no ambiente de trabalho do que dentro do nosso próprio lar. E termina que nós criamos laços emocionais com essas pessoas também. Então temos a família do convívio nosso na rua, dos amigos que nós formamos, que aí já são as nossas escolhas, Mas a primeira, a base, o núcleo de todos nós é a família nossa, dos nossos lares, que nós, antes de encarnarmos, já nos organizamos com elas. Sim, nos organizamos, porque você que está aí me ouvindo, e muitas vezes a gente ouve muito alguns jovens verbalizarem, dizerem, não se afã quando estão aí na fase da rebeldia, Chega a dizer assim, eu não pedi para nascer, eu não queria nascer, eu não queria estar aqui. Mas não sabe nem o que está dizendo, porque ele não só pediu, mas na grande maioria das vezes implorou para reencarnar. Porque estarmos reencarnados na Terra, experienciando essa vida do corpo, não é fácil
E a fila da reencarnação, ela é muito grande. Às vezes o espírito está lá na espiritualidade, pedindo a oportunidade de reencarnar, e os irmãos espirituais dizem que não é a hora, que não está no momento, que ainda não dá para ele reencarnar. Bom, aqueles que assistiram o filme Nosso Lar vão se lembrar do que eu estou dizendo. Porque quantas e quantas vezes lá no filme apareceu pessoas que iam conversar com o governador da área da reencarnação, solicitando a oportunidade, uma nova oportunidade reencarnatória. E na grande maioria deles, a resposta era: meu irmão, persevere, ore, continue no seu trabalho no bem, mas no momento, ainda não é o momento do seu retorno para a pátria da terra, para o mundo terreno. Nós precisamos ainda trabalhar algumas questões com você. E aí a pessoa saía, mas querendo a oportunidade reencarnatória. E aí a gente vê também por outro lado, quando a oportunidade reencarnatória chega e que se vai para a programação reencarnatória, a gente vê também aquele espírito que rogou, pediu para reencarnar, por agora, no momento de vacilar, temeroso, receioso de voltar ao corpo de carne e falir na sua programação reencarnatória. E aí nós somos encorajados pelos nossos irmãos espirituais, pelos nossos familiares que ficaram na pátria espiritual e que ficarão de lá nos auxiliando com preces, com pensamentos positivos, muitas vezes nos intuindo nas nossas decisões, nas nossas vidas. Tudo isso, gente, são organizados para o nosso êxito. Olha o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Nos dá a oportunidade de reencarnarmos na família que nós merecemos. Sim, porque muitos de nós chegam a dizer que está na família errada, que reencarnou no local errado. E aí, quando a gente diz uma coisa dessa, fica meio estranho ouvir uma frase dessa de alguém que é espírita. Porque se nós reconhecemos Deus como soberanamente justo e bom, e que Ele sabe e conhece todas as nossas necessidades e sabe o que a gente precisa, será que Deus iria errar nos mandando para uma família equivocada? Para uma família que não era a família que a gente deveria vir? Deus errou? Ou somos nós que não estamos sabendo agradecer e reconhecer a oportunidade para o reajuste? Porque se nós estamos na família em que estamos nela por merecimento. Fomos nós que escolhemos através de quê, gente? Dos nossos pensamentos, das nossas ações equivocadas do passado. Às vezes um passado recente da encarnação logo anterior. Às vezes esse passado não é tão recente assim não. Às vezes o passado é bem mais longínquo do que nós podemos imaginar. Mas atraímos para nós aqueles familiares que, se são aqueles que nós temos afinidade e nos auxiliam na caminhada, são afins. São aqueles que vêm nos ajudar nessa proposta reencarnatória. Aqueles que são os parentes difíceis são justamente esses, os quais nós somos chamados a exercer e exemplificar
o amor incondicional para eles. Porque são justamente esses parentes nossos difíceis, esses parentes nossos que nós não nos relacionamos muito bem. E aí é interessante, porque quando a gente não se relaciona bem com algum parente, ou ele diz que é porque a gente é muito difícil, ou a gente diz que é porque aquele parente nosso é muito difícil. E quando a gente vai observando a nossa forma de relacionamento uns com os outros, nós percebemos que todos nós somos pessoas difíceis de relacionamento. Por que todos somos difíceis de se relacionar? Porque somos distintos, somos diferentes uns dos outros. Temos gostos, opiniões, vontades diferentes, desejos diferentes. E é justamente essa diferença que faz a gente se atritar com o outro. Porque a gente quer que o outro nos obedeça. Nós queremos que o outro haja. Temos desejos, vontades, sentimentos diferentes. Então não vamos fazer a mesma coisa que o outro fez. Vamos fazer as nossas escolhas. Mas é muito interessante quando a gente observa essa família que nós já encarnamos. É tão interessante quando a gente começa a perceber como uma pessoa que muitas vezes se bate com o outro, critica, reclama, quando você vai observar a forma de ser e de agir daqueles que vivem se bicando, no final a gente percebe que é justamente essas perrengues que acontecem entre as duas pessoas é porque elas são exatamente iguais. Elas são muito parecidas em seus sentimentos e pensamentos e não aceitam. Observam o outro agir como ela agia, mas não gosta. E aí, como o outro age que é semelhante a si, que é algo que ele não gosta dele, mas ele fica criticando o que o outro faz. E é interessante porque muitas vezes a gente observa isso muito no exemplo entre pais e filhos. Isso é muito comum. Muitas vezes o filho reclama muito. Observe, e quando a gente vai fazer uma análise da vida daqueles homens que, quando criança, viviam em casa e que o pai agredia a mãe na frente daquele filho e que muitas vezes aquele filho era quem se jogava à frente para impedir que o pai fizesse algo mais grave com a própria mãe. Na grande maioria das vezes, esse mesmo filho que não aceitava a agressão do pai para com a mãe, quando ele vai na maturidade e quando ele casa e ele tem o seu relacionamento, ele é tão agressivo com a companheira como o pai era com a sua mãe. E aí a gente fica pensando assim, por quê? Se ele, ao ver o pai, ele achava ruim o que o pai fazia com a mãe e ele não aceitava aquilo. Por que ele vai fazer igual? Porque foi o exemplo que ele viu na sua frente. Ele não aceitava, mas acaba reproduzindo a mesma ação na sua vida. Aquilo que ele criticava, ele vem fazer exatamente igual. Não estou dizendo que são todos, não, porque há aqueles que apreendem de fato a lição, que se machucam de tal forma pela ação que o pai fazia com a mãe, que aí ele age de forma inversa, porque ele apreende a lição, ele não copia o exemplo, mas ele entende que aquela ação daquele pai não era adequada. E aí ele muda para a sua vida, ele não quer copiar a mesma coisa.
Então, é necessário que nós possamos estar atentos, porque é a samsara da vida familiar, que ela tem um veio de repetição constante, porque aqueles que convivem naquele mesmo seio familiar, eles normalmente são espíritos que têm as mesmas fragilidades, as mesmas dificuldades de relação. E aí por isso que eles vêm junto para ajustar-se, organizar uns aos outros. E normalmente nesse seio vem sempre alguém que é aquele espírito que aprendeu a lição e ele pede a oportunidade de vir naquela família para ser o esteio familiar, o auxílio, aquele que vai nortear os outros, que vai ser a mola mestra. Aí eu digo assim, a pedra angular daquela família. E normalmente, por que pedra angular? Porque aqueles que trabalham com construção, eles vão saber o que eu estou dizendo. A pedra angular de um prédio, de um edifício, de uma casa, de alguma construção, é uma pedra mestra que ela tem que ser colocada num local adequado, correto, daquele terreno, num nível adequado para que ela seja a sustentação do restante da construção. E que se ela não for colocada da forma adequada e correta, ela pode fazer com que futuramente aquela construção caia. Então, aquele ser é uma pedra angular. E, normalmente, quando esta pedra angular ela se porta, ela naquele seio familiar, ela consegue construir com aqueles demais desajustados um equilíbrio familiar, mesmo quando ocorre o desencarne daquele ser que era o esteio da família, a família se abala, mas ela não se destrói, ela não se desestrutura, ela não se dispersa. Mas quando não há esta construção adequada, no momento em que a pedra angular familiar, ela desencarna, aquela família se dissocia, se separa. E aí vai cada um para o seu lugar, cada um para o seu lado, e muitas vezes irmãos passam anos sem se falar, sem se ver, né? Não se comunicam, porque não houve a construção entre aquelas criaturas de uma verdadeira amizade, de uma verdadeira união familiar, para que mesmo com o desencarne daquele familiar, que é o esteio, que é aquele centrado, aquela criatura que vem e todos recorrem, na grande maioria das vezes, àquela criatura para poder ajustar os seus desajustes com os outros. E é aquela pessoa que vai mostrando a uma pessoa justa, sensata, centrada. E aí eu vejo isso muito e posso até exemplificar. Eu assisti de palco uma criatura que sempre fez esse papel muito maestramente na sua família, que foi a bisavó dos meus filhos, Lourdes, Dona Lourdes, e Dona Lourdinha seguiu o mesmo caminho, a sua filha, que é a avó dos meus filhos, que sempre procurou levar e fazer com que os filhos tivessem um ajuste entre eles e entre as pessoas que conviviam. Então, muitas vezes, nós, quando vemos em algum seio familiar esta criatura, é porque é aquela que veio justamente com aquela missão, para reunir aqueles outros dos quais, no passado, há possibilidade,
de que ela mesma foi a causadora do desajuste daquelas criaturas. E aí, após se reequilibrar, se reajustar, aí vem naquele seio familiar para auxiliar o reajuste daquelas outras pessoas também. Que não é uma regra, mas é o que na grande maioria das vezes acontece. Assim como ocorre com o homem, nesse exemplo que eu dei em relação ao filho que vê o pai, né, agredir e ele copia aquele exemplo que não é o mais adequado. Por isso que nós, como pais e mães, os psicólogos, os psicoterapeutas, eles dizem que quando nós decidirmos sermos pais e mães, nós temos que primeiro, antes de ser pai e mãe, nos educar 10 anos para sermos pais e mães. É muito tempo, né? Mas ele diz, porque é o quê? É você se educar enquanto ser. Por quê? Porque nós vamos ser o espelho que aquele espírito vai ter de conduta. Então, nós precisamos pensar em que tipo de cidadão, que tipo de espírito eu quero que meu filho se transforme. O que é que eu quero de exemplo, de vida para aquele espírito que Deus vai me confiar como filho. Porque a gente muitas vezes diz assim, e tudo nosso assim, meu filho, minha filha. Ninguém é de ninguém. Os nossos filhos, eles são um empréstimo divino que nós recebemos como pais e mães da espiritualidade superior, promovido por Deus, para que nós possamos dar a eles o norte de conduta. E são nos empréstimo divino do qual nós daremos conta da educação ética e moralizada que nós prestarmos a eles. Por isso que ser pai e mãe é algo muito sublime e importante na vida do ser. Nós precisamos ter esta responsabilidade em nossa mente. Porque não é só fazer um filho. Fazer um filho você pode fazer a qualquer momento. Você pode pegar uma criança e adotar, se você não quiser fazer um filho. Mas qual é a educação ética e moral que você vai dar àquele espírito que vai ficar agora sob sua responsabilidade para seguir a conduta de vida? Aí a gente entra em outra questão. Nos são confiados por Deus, nós damos o norte, mas temos que lembrar que eles são espíritos milenares, assim como nós, já são espíritos mais velhos, embora todos nós ainda estamos numa infância espiritual, digamos assim, porque se ainda estamos no mundo de provas e expiações, é porque nós ainda não somos espíritos superiores. Nós ainda estamos mais próximos da criação do que da angelitude, né? Mas, quando nós recebemos essa missão divina de sermos pais e mães, nós precisamos compreender o quanto ela é importante e crucial para nós e para aqueles que nos foram confiados. Porque nós precisamos nortear esses seres, porém, eles vão ter o seu livre-arbítrio, assim como nós. Então, quando nós reencarnamos, é por isso que nós sabemos que nós concluímos a reencarnação aos 7 anos de idade. Não é como as pessoas pensam, porque nasceu, a criança completou a encarnação, não. Não é assim não, viu? A criança nasce e quando ela nasce, né,
ela reencarnou, mas a reencarnação ela tem todo um ciclo para a conclusão dessa encarnação. Então, aquele espírito, ele está mais na espiritualidade do que reencarnado até os 7 anos de idade. É por isso que as crianças, elas têm uma facilidade maior do contato espiritual. É por isso que há os fenômenos comuns que ocorrem nas crianças até os 7 anos, delas recordarem ou trazerem mais forte na sua lembrança a lembrança da encarnação anterior, onde ele muitas vezes não se reconhece nessa encarnação, ele se reconhece ainda em encarnações anteriores. Acontece isso com muita frequência, ainda tem diversos casos comprovados de reencarnação que foi buscado a origem e foi confrontado as informações e foi visto como sendo verdadeira a reencarnação daquela criatura. Uma delas tem até um filme que fala que é a menina que é indiana, que o nome do filme é Mânica, onde ela reencarna e ela, desde que ela nasce, ela vem dizendo que ela não é daquela cidade, que ela não é daquela família, que ela mora em outro lugar, que ela era casada e tal. E aí ela começa a insistir muito nisso, os pais resolvem, então, buscar uma ajuda. E aí, quando vai atrás da história de tudo que ela vai contando, se descobre de fato que ela era casada, ela vai, encontra o ex-marido, ele já está casado novamente, e na cultura deles, quando há esse reencontro de reencarne, ela volta a ser a mulher dele novamente, mas aí ela percebe que ela estava atrapalhando a vida dele e que não era aquilo que ela queria para a vida dela também, e aí ela deixa ele. E isso, Ladijane, é Mânica, o nome do filme. Então, que traz a comprovação, como esse, tem muitos outros. Dr. Ian Stevenson é um médico norte-americano, se não me engano, pesquisador, o nome é esse, é Ian Stevenson, e ele tem diversos documentários, podem buscar, onde são comprovada a reencarnação, né? Então, a gente vê que esse processo de nós voltarmos ao corpo físico não é fácil para o espírito, porque nós vamos voltar a uma carcaça que é limitada, porque o espírito ele tem uma visão ampla, uma percepção ampla, mas o corpo físico não, nos cerceia nas percepções. E quando a gente conclui a reencarnação, este período entre o nascimento não, eu ainda falo mais, entre a própria gestação, porque a mãe e o pai devem conversar com a criança desde o ventre, educá-la a ouvir músicas calmas, tranquilas, fazer o evangelho com aquele espírito, para já ir educando ele diante do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, até os 7 anos de idade, é o tempo que nós temos na reencarnação para enxertarmos nesses espíritos tudo de bom que nós pudermos enxertar neles, para que eles possam buscar uma melhoria de conduta na sua nova encarnação. E aí, quando eu falo sobre essa questão da educação, eu falo da educação ética e moral pelo exemplo, viu? Porque não é simplesmente educar dizendo assim, menino, não faça isso que está errado, mas você vai e faz. Menino, não minta. Aí, quando alguém liga para você, você mesmo olha para o menino e diz assim, diga que eu não estou não, que eu estou muito ocupado. Você não está ocupado com conversa nenhuma. Você só não quer falar com aquela pessoa. Você está exemplificando a criança para que ele minta. Mas depois você olha para ele e diz que não é para ele mentir. Como? Na cabeça daquele espírito, isso vai ficar uma dubiedade.
Como é que ela diz que não é para eu mentir, mas ela mesma mente? Entende? Por isso que nós somos convidados pelos psicólogos, pelos psicoterapeutas, a nos educarmos antes de nos avorarmos a sermos pais e mães. Por quê? Porque nós precisamos mudar a nossa conduta para sermos o exemplo para aqueles espíritos. E aí, veja, quando ele passa para a fase da adolescência, né? Entre os 7 da pré-adolescência, entre os 7 e os 14, que é quando começa a mudança do organismo, quando aquele espírito começa a aflorar os seus hormônios, é quando as lembranças das encarnações anteriores, o choque da persona daquele espírito anterior a esta encarnação, começa a aflorar aquilo que ele traz com ele do passado e começa a chocar-se e entrelaçar-se com aquilo que foi exemplo. E essa luta é muito grande no espírito. E aí ele vai trabalhando isso, e aí dos 14 aos 21 vai sedimentando aquilo que ele vai definindo e fazendo as suas escolhas, para então aí ele firmar-se aquela persona daquela encarnação. Então, por isso que é muito importante o exemplo dos pais para a conduta do filho. Agora, nós educamos, exemplificamos no bem a conduta para nossos filhos. E eles chegam no momento em que eles tomam decisões inadequadas, equivocadas, divergentes daquilo que foi exemplificado pelos seus pais. O que é que isso vai acontecer? É responsabilidade do pai e da mãe? Não. É uma escolha do espírito. Ele responderá a quem? A Deus. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 641, Kardec questiona os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência do ser. Então, todos nós temos a lei divina dentro de cada um de nós, na nossa consciência. Então, aquele espírito pode tomar as suas decisões equivocadas, e toma, muitas vezes, como nós já tomamos as nossas decisões equivocadas. Quantos de nós, nessa mesma encarnação, nós já tivemos situações em que nós nos equivocamos? Porque nós estamos em construção, em mudança de personalidade, em mudança para melhoria enquanto seres espirituais. E aí, aquele espírito responderá à sua própria consciência e à divindade às suas escolhas. Mas Deus é tão amoroso e bom que ele nos dá novas oportunidades. E aí vimos novamente, numa nova oportunidade reencarnatória, com os nossos familiares, com aqueles que nós optamos de novamente estar juntos, para mais uma vez ajustarmos, corrigirmos, redimensionarmos as relações. E aí a gente entende, dentro disso, o quanto Deus ama a todos nós, nos dando essas oportunidades infinitas de reajustes coletivos e individuais, uns para com os outros também, né? É quando nós trazemos no nosso seio familiar, né, nossa propensão ao ajuste do aprendizado do verdadeiro amor que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Nosso tema, Shirley, é família, celeiro de amor, né? E a oportunidade reencarnatória é-nos a oportunidade de demonstrarmos este amor que o Mestre Jesus veio nos convidar a exercer
e a exemplificar. Então, a gente vê como é importante dentro do seio familiar isso, porque a gente fica imaginando como é que seria para nós. Olha lá, vamos imaginar. Eu matei, digamos, o meu filho. Numa encarnação passada, numa briga, eu e ele, nós éramos irmãos e eu assassinei ele. Éramos amigos, irmãos, sei lá, assassinei. E aí, quando nós chegamos na espiritualidade, nós pedimos uma nova oportunidade reencarnatória. E aí, como eu tirei a vida, eu agora vou devolver a ele a vida. De que forma a gente devolve? Sendo pai ou mãe. E aí a gente vem, reencarna antes e recebe aquele ser. Aí veja, se eu me recordar, por isso que é tão belo o véu do esquecimento, porque se nós nos recordarmos do que ocorreu no passado, vai ser fácil a gente tirar de dentro do íntimo de nós o amor puro. Nós que somos mulheres, que somos mães, como eu pelo menos eu digo a vocês assim, eu não imaginava, em momento nenhum na minha vida, que eu pudesse ser capaz de sentir um amor tão profundo como eu aprendi a sentir quando eu me tornei mãe. É algo que não tem como descrever, porque só tem como sentir. É uma coisa tão profunda dentro de nós que este amor nos leva a sacrificar, se preciso for, a nossa própria vida em prol do nosso filho. A gente é capaz de passar fome, desde que o nosso filho não passe. Nós sentimos um amor tão grande que a gente não quer ver o nosso filho sofrer. A gente quer, e às vezes a gente, dentro dessa nossa vontade, muitas vezes a gente impede os filhos de amadurecer porque a gente fica querendo super proteger demais. E a gente não pode. A gente tem que permitir que eles sigam o seu caminho. Mas não é fácil para nós. Porque a gente olha e diz assim, mas eu amo tanto, eu não gostaria de ver sofrer. Mas é necessário cada um passar pelas suas situações para amadurecimento, né? Então, é importante esse momento porque aquele ser que eu fiz mal ou que ele me fez mal vem como aquele ser pequenininho, frágil, que é o único animal na Terra que, se não for cuidado nos seus primeiros anos de vida, ele morre à míngua. Porque ele não consegue se alimentar só, ele não consegue se limpar só, ele não se movimenta sozinho, né? E isso vem com uma misericórdia divina, para fazer com que o quê? Aquela mãe, aquele pai se desprenda de si e passe então a dedicar um amor incondicional àquele serzinho frágil, aquela criatura que precisa de um cuidado maior, de um carinho, de uma atenção maior. E aí perceba que, nesse momento, pai e mãe se voltam para aquele espírito para ajudá-lo nesta oportunidade, né? Neste momento de fragilidade. E aí faz com que a gente desprenda de nós esse sentimento. Agora, vamos imaginar nós, alguns dizem que sim, mas eu garanto que eu ainda não tenho essa evolução. De estar com aquela criatura tão frágilzinha e ter a certeza de que aquela criatura foi quem você assassinou no passado. Você vai, assim, amar da mesma forma como você ama sem saber de nada? Nós temos essa evolução? Eu acredito que não. Porque se nós tivéssemos, não estaríamos aqui. Com certeza não estaríamos. Então, é necessário que haja esse momento da infância do espírito, justamente para que
haja esse laço de sentimento entre esses seres para auxiliar neste amor, neste desprendimento de amor incondicional. E aí a gente vê como é perfeita a lei divina. Porque é nesse celeiro de amor, neste ambiente comandado agora por esse sentimento, que os pais e agora aquele espírito vão iniciar um novo propósito de vida. Mas quando chega o momento da adolescência, e onde aquele espírito vai trazer tudo aquilo do passado, e aí a gente começa a perceber aquele espírito muitas vezes olha desconfiado para aquela mãe ou para aquele pai que no passado prejudicou. E aí é claro que nós entendemos que a relação dessas criaturas não vai ser a relação de amorosidade, de cumplicidade, como aquela relação seria se eles não tivessem sofrido aquela influência. Aquela situação não tivesse acontecido junto a eles. Então a gente começa a entender o engendrado familiar, como ele ocorre, o porquê acontece daquela forma. E aí a gente encontra dentro de tudo isso as explicações necessárias para os desajustes que ocorrem entre esses seres no seio da família. E aí é preciso o quê? Que quando nós entendemos essa doutrina de luz e de amor, que vem nos demonstrar esses ajustes, aqueles que têm esse conhecimento, eles precisam exemplificá-lo exercendo o amor que o Mestre Jesus veio nos convidar. E aí é aquela criatura que vai ser amorosa, é aquela criatura que mesmo diante da confusão aí começa a briga, a confusão entre os filhos, um brigando com o outro, e aquela a ciumeira, porque eu nunca vi, eu desconheço numa família que não tenha o ciúme de um filho com o outro. Olhe, quase 100% das famílias que eu conheço é assim, ou o filho mais velho diz que depois que o mais novo chegou, os pais o esqueceram, e o mais novo é o queridinho da família. O mais novo já diz que tudo é para o mais velho, que ele é o fim de rama e que os pais só dão valor ao mais velho. E quando tem um do meio, aí diga que danou-se. É que esse está, como a gente chama, de no limbo. Ele fica no meio do caminho, nem é o preferido de um, nem é o preferido do outro, e fica aquela confusão. E aí, quando a gente vai ver, e quando muitas vezes você pergunta ou ao pai ou à mãe, quando você pergunta a eles, os filhos dizem, não, tem preferência, tem o preferido. E aí os pais vão olhar e vão dizer, não tem. Eu amo a todos incondicionalmente. Agora, que existe afinidade maior com A ou com B, existe, natural, porque tem aquele filho que é aquele que foi o desajuste do passado, então você não vai ter a mesma afinidade daquele que não foi tão desajuste. Aquele veio para ajudar a direcionar daquele outro. Então, a sintonia, a afinidade de um e de outro, E aí a gente percebe também o seguinte, na grande maioria das vezes, a filha tem uma afinidade maior com o pai. E o filho, uma afinidade maior com a mãe. O filho consegue, muitas vezes, conversar com a mãe coisas que com o pai ele não conseguiria conversar. E muitas vezes ele verbaliza que meu pai não me entende, minha mãe entende. E já a filha é o inverso. Quando conversa com o pai, diz, é porque meu pai me escuta e me entende. E minha mãe não me entende.
E quando a gente vai ver no cerne dessa relação aí, às vezes por quê? Porque foram afins do passado que reencarnam agora como filha e pai para o ajuste desse sentimento, que agora não é mais o sentimento de casal, mas o sentimento de respeito de um espírito para com o outro. Mas como tiveram relações mais íntimas no passado, eles conseguem se compreender melhor. E aí por isso que a conversa entre filha e pai muitas vezes se torna mais fácil, e a do filho com a mãe também. E às vezes não é filha com o pai, é uma irmã com um irmão. Tem a família, tem vários irmãos, e claro que há sempre aquele que se dá melhor com um do que com o outro. Pronto, lá em casa nós somos 5, né? São 3 homens, todos 3 mais velhos do que eu e minha irmã gêmea. Somos 2 mulheres. Nascemos por último, né? 6 anos de diferença. E o nosso irmão mais novo dos 3 era o mais próximo de nós. Então, naturalmente, é o que a gente tem uma afinidade um pouco maior, porque ele era o que estava mais próximo de nós. Mas tinha um certo equilíbrio dentro dessa relação dos 5. Porque era assim, o meu irmão mais velho sempre protegia a minha irmã. O do meio, à época, era mais protetor meu. E esse mais novo era como se fosse assim, o juiz da balança, o que ponderava. Então ele nem era por ela, nem era por mim. Ele era por quem tivesse razão. E aí por isso que quando havia alguma confusão, a gente recorria muitas vezes a ele. Porque ele dizia, não, fulana tem agora é Catarina, Cristina, tu é raça. Ou então, não, Catarina, dessa vez Cristina tá certa, tu tá errada. Então, acontecia essas questões. Por quê? Porque existia um certo equilíbrio. Né? Então, na família, no seio familiar, nesse celeiro de amor, essas relações, essas conturbações de relacionamentos, são coisas e situações que vêm para nos fazer entender o quanto ainda nós precisamos aprender a tolerar uns aos outros, a respeitar a diferença de pensamento, de sentimento, de relacionamento de um para com os outros. E hoje a gente vê, e olha, Jesus quando esteve conosco, ele nos convidou, né? Principalmente, acho que na semana passada a gente fez um evangelho que falou sobre honrar pai e mãe. Veja, do evangelho dos mandamentos, o mandamento honrar pai e mãe é o único que nos é dado um acréscimo, um benefício, se nós honrarmos pai e mãe. Porque ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de ganhardes mais tempo na terra. Veja, o quanto é importante nós entendermos que precisamos aprender a respeitar, amar e honrar nossos pais. Porque, embora eles são seres humanos iguais a nós, e que eles têm as suas dificuldades, os seus equívocos, nós, filhos, não temos o direito de querer julgá-los. Porque Deus não erra. Deus nos deu o pai e a mãe que nós merecíamos. Aqueles que nós fizemos por onde merecer. Então, se queremos ter uma nova oportunidade com pais melhores, precisamos começar a trabalhar isso agora, mudando as nossas condutas de relacionamento no próprio seio familiar. Por isso que esse seio familiar ele é tão conturbado, ele traz tanta dificuldade, porque ele vem
nos demonstrar que se nós não conseguirmos esse ajuste com essas quantidade de pessoas tão pequeninas em nossas vidas, como é que nós vamos conseguir exercer o amor que Jesus veio nos exemplificar, amando os nossos inimigos? Considerando a todos nós que estamos no planeta Terra como irmãos em Cristo. Veja o que nós somos chamados a refletir em nossas vidas. Então, peço a cada um de nós que possamos cada vez mais fortalecer a nossa confiança em Deus, na certeza de que estamos na família certa, no celeiro de amor que nos foi confiado por Deus para trabalharmos esses sentimentos junto para com aqueles familiares que nós abraçamos nesta encarnação, para que possamos cada vez mais aprendermos esse amor que Jesus veio nos ensinar. E agora nossa irmã Gilmara vai fazer nossa prece final. Sendo assim, para finalizarmos o trabalho da noite de hoje, vamos fazer uma prece de encerramento e agradecimento ao mesmo tempo por esta oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Sendo assim, damos por finalizado mais uma reunião na noite de hoje. Que assim seja. E até sábado que vem. Boa noite.